Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando mais um dia. Estou feliz de estar aqui pela oportunidade que o pastor Aldri nos deu. Pela primeira vez eu estou pregando aqui. Estou me sentindo honrado, feliz por isso, porque Deus tem nos dado a revelação das Escrituras para que nós possamos nos armar para cada armadilha que o diabo tem colocado no nosso caminho. Porque nós sabemos que não é fácil caminhar neste caminho, mas nós sabemos que há uma coroa esperando no final deste caminho. Amém? Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Segunda Reis. Segunda Reis. Segunda Reis, Segunda Reis, capítulo 2, começando com o versículo 1. Amém? Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele lhe disse: sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e prepararam defronte deles de longe, e eles dois pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma forma a outra banda, de uma a outra banda. E passaram ambos a pé juntos. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil me pedistes. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não te fará. E indo eles caminhando, conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Que Deus continue acrescentando a palavra em nossas vidas. Amém? Podei vos assentar. O meu tema essa noite é guiados por anjos no caminho para o céu. Amém? Você prestando atenção aqui, em 2 Reis, Elias sabia que ele estava prestes a ser tomado por Deus.
Então ele deixa Gilgal e ele vai para Betel. Depois de Betel ele vai para Jericó. Depois de Jericó, ele vai para o Rio Jordão. Esse é o caminho que o profeta fala que todo cristão tem que passar. Não há nenhum cristão que pisou na terra e que está pisando na terra que não está passando por esse caminho. Se ele estiver em outro caminho, este caminho que ele está não é o caminho para o céu. Porque não há atalhos para o céu. O profeta diz que não há atalhos para o céu. Porque o atalho é um caminho para a morte. Amém? E esse caminho, o profeta fala que é o único caminho que Deus preparou para cada cristão. Se o cristão não passar por este caminho, ele não chegará ao céu. Este é o caminho que cada cristão tem que passar para chegar ao céu. Gilgal, Betel, Jericó e Rio Jordão. Amém? O profeta fala que Gilgal é o tipo da circuncisão. Gilgal é o tipo da circuncisão quando você é batizado pelo Espírito Santo. Depois de Gilgal é Betel. Betel é a estatura do varão perfeito. Você tem que subir por fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. E quando você chega no amor, o amor fraternal, então Cristo desce e sela você. Essas são as 7 virtudes. A estatura do varão perfeito, que é o tipo de Betel. Amém? Depois de Betel, você tem que ir para Jericó. Jericó é o testemunho. Jericó é o testemunho que você tem que deixar na terra. Todo cristão que está pisando ou que já pisou, ele deixou um testemunho na terra. E o profeta e a Bíblia diz assim, eu vou ler aqui. A Bíblia diz assim, em Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, antes que Enoque fosse tomado por Deus, ele teve que deixar um testemunho na terra. E esse testemunho é agradar a Deus. Amém? E cada cristão que está pisando na terra, ele tem que deixar seu testemunho, que é agradar a Deus. Amém? E aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então este testemunho que você tem que deixar na terra, é que você tem a vida eterna. Amém? Então quando você deixa esse testemunho, quando você já está passando por Jericó, você vai para o Jordão. Você vai para o Jordão. E quando você está para o Jordão, o profeta que fala Jordão é o tipo da separação completa da carne, entre a carne e o espírito. Então quando você cruza o Rio Jordão, você será arrebatado. Amém? Desde todos os profetas da primeira era, desde Paulo, desde Irineu, nós somos o primeiro grupo que será arrebatado. Nenhum deles que pisaram na terra, nenhum profeta, nenhum deles alcançou a plena redenção. Nós somos o único povo que alcançará a plena redenção. Esse Rio Jordão que nós iremos cruzar. Amém? E qual é este caminho? Este caminho que nós temos que passar, esse caminho tem um nome. Esse caminho tem um nome. Hebreus 11, Hebreus 13, 8. Diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então Cristo é esse caminho. Não tem como você chegar ao céu se você não estiver em Cristo. Deus fez uma arca para nós estarmos nela. Para nós passarmos, para nós chegarmos à nossa plena redenção. A separação completa da carne. Então nos dias de Noé, houve quatro sinais antes do dilúvio. Houve 4 sinais antes do dilúvio. O primeiro sinal foi a entrada dos pássaros na arca. Esse foi o primeiro sinal que Noé viu.
Porque Noé já tinha terminado a sua arca, mas depois que ele terminou a arca, ele ficou esperando por um tempo. E esse tempo não foi 1 hora, não foi 2 horas. O profeta fala que passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Mas ele estava firmado naquilo que Deus disse a ele. Não importa o que o cientista tinha dito para ele, que não tinha nuvens no céu, ele estava firmado no absoluto dele. Então, o primeiro sinal que Noé recebeu foi os pássaros entrando na arca. O segundo sinal que Noé recebeu foi os répteis entrando na arca. E o terceiro foi todos os animais já na arca. E o quarto e último sinal foi quando Deus fechou a porta e não tinha como ninguém sair ou entrar naquela arca. E eles ficaram esperando por um tempo ali. E esse foi os 4 sinais antes do dilúvio. Esse foi os 4 sinais antes que a destruição atingisse a terra. E agora, o profeta diz que todo fim do ministério do Filho do Homem, há 2 sinais que acontecem no ministério do Filho do Homem. Há 2 sinais. O primeiro sinal é quando um terremoto e uma ressurreição. No começo da Bíblia, houve um terremoto e uma ressurreição, com Abraão e Sara, Sodoma e Gomorra. No meio da Bíblia, houve um terremoto e uma ressurreição. Quando Jesus foi morto, partiu, e o véu do templo foi rasgado, e os mortos em Cristo ressuscitaram. E agora, no fim da Bíblia, haverá um terremoto e uma ressurreição. Este é o fim do ministério do Filho do Homem. Agora, o que nós temos que aprender com tudo isso? O que nós temos que aprender com tudo isso? É que nós temos que alcançar todos estes caminhos. Betel, Gilgal, Jericó e Jordão, nós temos que passar por todos. Não adianta nós passarmos por Gilgal e não passarmos por Betel. Não há como você pular a estatura do varão perfeito. Não há como você pular da circuncisão para o testemunho. Você tem que passar pelas 7 virtudes, pela estatura do varão perfeito. E o profeta diz assim: todo cristão que está cheio do Espírito Santo, ele está sentindo aquela chama ardente que está por vir da grande tribulação. Ele está sentindo aquele fogo ardente que está por vir. O profeta diz assim na mensagem: redenção em plenitude. Você tem que tomar esse caminho, porque esse é o único caminho que Deus preparou e chegou a preparar. E você andará nele ou não andará nele. Eu não sou seu juiz, mas eu estou pregando isto, e isto é exatamente a verdade. O profeta está dizendo assim: você tem que passar por esse caminho. Eu não sou o seu juiz, mas Deus é o seu juiz, e Ele preparou, e esse é o único caminho que você tem que passar. Se você alcançou o batismo com água, você tem que correr para buscar o batismo com fogo. Se você já recebeu o batismo com fogo, corra para receber a estatura do varão perfeito, a pedra de coroa. Se você já alcançou a pedra de coroa, então corra para alcançar um testemunho. Porque Deus está mostrando esses sinais, todos esses sinais, os mesmos sinais que Noé teve, os 4 sinais que Noé teve, nós também estamos tendo nesses últimos dias. E está prestes a acontecer o 4º sinal. Está prestes a acontecer o quarto sinal. E depois que aconteceu os 4 sinais, o dilúvio veio destruir a terra. Depois do fim do Filho do Homem, do ministério do Filho do Homem, no fim do ministério do Filho do Homem, há um terremoto e uma ressurreição. Amém? Agora, nós precisamos, Deus enviou um anjo para Moisés no primeiro êxodo.
Ele enviou um anjo para guiar eles pelo caminho, porque o profeta disse que Moisés não conhecia o caminho. Ele estava parado lá no Mar Vermelho, mas ele não sabia o que fazer. Então ele manda um anjo para guiar eles pelo caminho. E esse caminho que Moisés estava era o mesmo caminho que nós temos que passar. Vieram eles pervertendo esse caminho, tentando fazer um atalho. Mas nós sentimos falta do nosso alimento. Nós estamos sentindo falta do nosso alimento. Mas aí Deus ordena as serpentes virem e a matarem todos. Depois que as serpentes mataram vários egípcios, os que estavam em Israel, eles começaram a clamar, eles começaram a se arrepender e foram até Moisés. E pediram a Moisés que socorressem a ele. Então Moisés clama a Deus e Deus ordena a Moisés fazer uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze era perdoado. Nós também tivemos a nossa serpente de bronze que apareceu no céu. Amém? Então Deus, Ele enviou esse anjo. E quem que é esse anjo? Jacó. Ele via anjos descendo do céu, subindo e descendo do céu, pela escada. Ele via anjos descendo e subindo. Então ele agarra um daqueles anjos. Então quando ele agarra um daqueles anjos, o seu nome é mudado. O profeta fala assim que o nome dele significava enganador. E o seu nome foi mudado de enganador para um príncipe com Deus. Amém? E todos nós que estamos nesse caminho, temos que ter nossos nomes mudados. Assim como Jacó, ele agarrou o seu anjo, nós temos que agarrar o nosso anjo. Nós precisamos de um anjo do nosso lado, nos guiando por este caminho. Todos os heróis da fé tiveram seus anjos ao seu lado, guiando eles. Se você está em Gilgal, peça que o anjo venha e te guie até Betel. Se você está em Betel, peça que o anjo te guie até Jericó. Agora, o que eu quero te mostrar essa noite é que você tem que estar atento. O que o diabo está fazendo nessa hora? Você tem que se conscientizar o que o diabo está querendo fazer agora. Porque ele te manda lutas, ele te manda provas. E o que você está aprendendo com aquilo? É bom vir no culto de quarta, no culto de quinta, no culto de sexta, no culto de sábado, domingo de manhã, no culto de domingo à noite. Mas o que você está aprendendo com cada culto? Não interessa quantos cultos você vem. Não interessa quantas horas você assiste um culto. Interessa quantas horas você passa na presença de Deus. Porque uma folha, uma semente, ela só pode ser amadurecida pelo sol. Todos nós somos uma semente. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar na presença do sol para sermos amadurecidos. Então não há como nós chegarmos ao céu sem passarmos por este caminho. Não há. Quando Jacó agarrou aquele anjo, quando ele prendeu aquele anjo a si, o seu nome foi mudado. De enganador para um príncipe com Deus. Abraão, quando ele pegou aquele anjo também, quando ele agarrou aquele anjo, o seu nome foi mudado. De Abraão para Abraão. Sara também teve seu nome mudado. Agora você tem que se conscientizar o que está acontecendo agora na terra. Porque senão, se você vem na igreja, você não sabe onde está você na Bíblia. Você não sabe o que você tem que cumprir. O mundo não vai te entender, o mundo não vai saber quem é você. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seu tio, sua tia, eles não sabem o que tem aqui dentro.
Mas assim como Enoque alcançou o testemunho da vida eterna, você também tem que alcançar o testemunho da vida eterna. Amém? Agora, para você ver essas coisas, para você ver onde você está posicionado, para você ver onde você está nas Escrituras, você tem que romper a barreira do tempo. João Batista, quando ele estava batizando aquelas pessoas, o profeta disse que havia muitas pessoas ali, em volta de João Batista. Mas apenas João Batista viu aquela pomba descendo do céu, e aquela voz. E ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ninguém viu aquela voz, ninguém ouviu aquela voz, ninguém viu aquela pomba. Porque João estava em outro mundo. Ele não estava em uma atmosfera. Ele não estava em algo que estava emocionando ele. Ou uma atmosfera celestial. Ele estava em um outro mundo. Vendo coisas celestiais. Que ninguém via. Tinha muitos ali. Mas ninguém viu aquele homem vindo. Ele foi o único que viu aquela pomba descendo e entrando naquele homem. Maria, quando ela estava sentada lá, o anjo desce a ela e coloca aquela semente no ventre dela. Ela não tinha como saber, ela não tinha exemplos na Bíblia. De todas as histórias na Bíblia, nunca havia acontecido uma coisa daquela. A Sara foi o primeiro exemplo. Por isso que Deus tem nos dado uma arma, como nunca nos deu antes, que é crer. Crer em toda a palavra. Por isso que você só pode ser batizado quando você diz amém a toda a palavra. Agora, Maria, ela viu aquele anjo descendo. E aquele anjo deposita uma semente no ventre dela, que daria à luz aquele cordeiro. Ela não estava ligando, se tinha exemplos na Bíblia, ela não estava ligando pelas circunstâncias, ela não estava ligando pelo que ia acontecer, pelo que José ia falar, mas ela estava crendo que aquele foi o anjo de Deus que tinha descido do céu, que tinha colocado aquela semente nela. Agora, o que o diabo quer nos fazer, o que o diabo está fazendo, é nos prendendo a este mundo. Fazendo nós só enxergarmos carne. Fazendo nós só enxergarmos o mundo. De coisas divertidas, de coisas atrativas. Os eclesiastas lá atrás estavam cegos pela sua rotina contínua. Eles estavam tão acostumados com o que eles faziam todo dia, que quando aquele anjo desceu para ele nem sabia que aquele era um anjo. Agora, o que o diabo está tentando fazer é te prender a 5 sentidos, a te prender a 3 dimensões. Ele não quer que você rompa a barreira do tempo. Ele não quer que você chegue ao primeiro céu. O primeiro céu é a unção, é a atmosfera que chega até a igreja. O segundo céu é quando você está vendo coisas celestiais. E o terceiro céu é aquele céu que Paulo foi. É aquele céu que William Branham foi, que viu todos os irmãos da 6ª dimensão. Agora, o que o diabo quer é te prender em apenas 3 dimensões. Ele não quer que você rompa a barreira do tempo. Ele não quer que você olhe para outro mundo.
Aí agora, os pastores aí fora falam que nós temos que alcançar esta atmosfera. Nunca entraram neste mundo. Agora, o mesmo anjo que apareceu para Maria, o mesmo anjo que apareceu para Jacó, o mesmo anjo que apareceu para Paulo, o mesmo anjo que estava com Daniel, é o mesmo anjo que está nos guiando por esse caminho. Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Todos estes caminhos, todos esses profetas e apóstolos que passaram pela terra, passaram por este caminho. O que eu quero te conscientizar essa noite é o que o diabo está prendendo muitas pessoas em 3 dimensões, fazendo elas ter uma influência, influência terrestre, fazendo elas ter uma influência da 5ª dimensão. O que nós precisamos é de uma influência celestial, de uma influência da 6ª dimensão. Mas eles estão cegos. Os seus olhos estão cegos, os seus ouvidos estão cegos. Estão surdos. Não conseguem ver. Não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir a palavra. Elas ouvem, mas não entra nada. Aquilo só foi apenas um culto. Maria rompeu a barreira do tempo. Jacó rompeu a barreira do tempo. Aqui todo dia, todo culto, tem um anjo aqui. Olhos humanos não conseguem ver. Aí os pastores aí fora, eles gostam daquele parágrafo que o profeta diz assim, que quando ele foi fazer o terno dele, ele viu que o ombro dele era um pouco virado, era um pouco torto para a direita. Eles pegam a mensagem e citam assim, irmãos, o profeta era meio torto assim, porque o anjo estava à direita dele. Mas nós não precisamos ser tortos para dizer que o anjo Gabriel está aqui à nossa direita. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande eu sou, o alfa e o ômega. O mesmo que apareceu para Moisés e deu a comissão para ele. Ele estava todo com medo, o diabo está colocando muito medo nas pessoas hoje, fazendo elas perder a bênção delas. E ele coloca medo naquelas pessoas, fazendo as pessoas perderem a sua bênção. Elas vêm no culto, mas não recebem nada. Porque seus ouvidos estão surdos e os seus olhos estão vendados. Aquela besta que saiu da terra, aquela besta que saiu do mar, ela não está só no Vaticano, nos Estados Unidos, mas ela está perseguindo cada cristão. Cegando cada um, aqueles que estão brincando com a mensagem, que não estão crendo nas suas promessas. Jacó não ligou se ele tinha promessa ou não, ele agarrou aquele anjo. Maria não tinha exemplo na Bíblia, mas ela foi mesmo assim. O que nós estamos muito agora é muito medo em nossos corações. O diabo está colocando muito medo em nossos corações. E a Bíblia diz assim, aqueles que estão com medo não foi aperfeiçoado com o amor de Deus.
Não importa quantas horas você assiste um culto, ou você ouviu um pregador falar. O importante é quantas horas, quantos minutos você esteve na presença do sol. Aqui, neste mundo, nós fazemos conexão com a sexta dimensão. Com cada culto, nós fazemos conexão com outro mundo. Mas agora não é só fazer conexão, agora é nós entrarmos em outro mundo. Porque fazendo conexão com outro mundo, até os espíritas estão fazendo agora. O importante agora é você entrar em outro mundo. E Lambrana entrou em outro mundo. O anjo tocou ele e ele virou para trás e viu a cena do crime. Ele estava na caverna e viu uma luz virando um homem de 1,90 m. Aquele homem vivia em outro mundo. E você não vai ficar na parede se perguntando por quê? Por que eu não estou vivendo neste outro mundo? É você começar a passar por este caminho. E quando você estiver perto, no final deste caminho, você vai começar a ver outras coisas que não podem ser vistas por olhos humanos. Salmos 20 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós somos a 7ª ferida de Cristo. Cristo foi ferido 7 vezes, mas a 7ª ferida, a mais doída, a mais grande, a mais ardente, fomos nós. Agora, Deus nos dá provas, nos dá lutas. E o que nós precisamos fazer é crer, não importando as circunstâncias. Não importando se aquilo que você passa tem um exemplo, mas crendo que você foi eleito desde antes da fundação do mundo. Crendo que seu nome foi escrito no livro da vida. Porque Deus fez a preeminência. Deus veio nesses últimos dias. Ele viu aqueles que estavam se preparando. Ele viu aquele povo seleto que estava se preparando. Então ele anota o nome daqueles que estavam se preparando. Então depois de ele anotar o nome daqueles, ele volta no princípio e ele coloca o nome de cada um no livro da vida do Cordeiro. Então, não é você pensar, será que eu sou eleito ou será que eu não sou? É você ser o eleito. É você ser o arrebatado. Ah, será que eu vou para o arrebatamento? Será que eu sou a esposa do Cordeiro? É você é a esposa do Cordeiro. Não importando as circunstâncias. Agora, o diabo está tentando prender cada um neste mundo. Você levanta, 6 horas da manhã, você vai para o trabalho, meio-dia você tem seu almoço, e você continua trabalhando até às 6 horas. E ele te coloca nessa vida contínua todos os dias, até a sua morte. E ele faz você repetir isso todos os dias. Cegados e surdos. Não estando entrando em outro mundo. Estão se conformando com este mundo. Estão se conformando com as suas rotinas. Assim como os eclesiastas lá atrás. O anjo apareceu para eles. Eles nem viram
que aquele era um anjo. Mas aí o anjo apareceu para Daniel. E Daniel falou assim: eu fiquei todo trêmulo e com medo. Esse anjo tem que aparecer para você, para te dar a revelação desse caminho. A revelação do rapto. Porque muitos têm uma figura do rapto como luzinha subindo ao céu. Não tendo a revelação do que é o rapto. Você tem que romper a barreira do tempo para você ver o que é o rapto. Para você ver quem é você. Você não é esse carnal aqui de 1,70 m. Você não é um carnal branco com olhos azuis. Mas você é essa semente aqui. A semente real de Abraão. Abraão perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou a semente real de Abraão. Daniel perguntou: quem és tu? Eu sou a pedra que foi cortada sem mão da montanha. Abraão, Sara, todos estes romperam a barreira do tempo. Atos 9. Quem és tu, Jeová? Eu sou Jesus. Você tem que reconhecer quem você é. Você tem que reconhecer quem você é. Dentro das Escrituras. A sua missão. O que você foi predestinado para fazer. Você tem que reconhecer isso. Porque cada um foi predestinado conforme o seu propósito e o seu destino. Cada um foi predestinado para cruzar um caminho. Ou é o caminho da perdição, ou é o caminho para a glória. Se você estiver passando por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, então você está indo para o céu. Mas se você estiver em outro caminho, o fim deste caminho é morte. Então você tem que passar pela circuncisão. Depois da circuncisão, você tem que ir para Betel. Betel é a estatura do varão perfeito. Depois que você passa pela estatura do varão perfeito, você vai para Jericó. Você tem que alcançar o seu testemunho. Depois que você passa pelo seu testemunho, então você tem a separação completa da sua carne. Eu vou abrir em 1 Pedro. Primeira Pedro. Primeira Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu na carne, armar-vos também vós deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens. Pedro estava dizendo, não vos conformeis com este mundo, seguindo a concupiscência da carne. Não seguindo a concupiscência da carne, mas andando pelo Espírito.
Porque aquele que é nascido da carne é a carne, e aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade do Senhor, a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonárias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfêmias em vós, aos quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Vigiai em oração. Tendes antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, com bons despenseiros da multiforme de graça de Deus, da graça de Deus. Se alguém fale como estragando oráculos de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concedeu, para que em tudo Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Agora eu quero ler em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Versículo do 1 ao 10. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vida e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre aflição, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida.
procura vir ter comigo breve, pois demais me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma a Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Agora, Timóteo estava dizendo: todos me deixaram, porque eles aceitaram o mundo. Eu vou ler aqui na mensagem, a arca, o profeta diz assim: e hoje os homens são atingidos e cegados, porque eles estão rejeitando a Deus, a misericórdia. Isso só deixa julgamento à esquerda. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, de modo apropriado, de modo que antes do julgamento divino, nunca atingiu ninguém. Há um caminho. Deus faz um caminho de escape para todos aqueles que desejam seguir este caminho. Isso é as misericórdias dele, fazendo um caminho de escape, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham a se arrepender-se. Amém. Agora, Deus fez um caminho de escape para todos, e esse é o caminho que Elias e Eliseu passou. Nós somos o tipo de Eliseu, e nós temos que passar por este caminho. Amém? Agora, nós temos que reconhecermos quem nós somos, porque o profeta diz assim: quando nós reconhecermos quem nós somos, a noiva será tomada. Agora, você tem que reconhecer quem é o seu eu interior. Quem é essa semente aqui, que foi colocada aqui desde antes da fundação do mundo. Porque Deus predestinou cada um conforme o seu propósito. Então Ele te predestinou. Agora você tem que saber para o quê. Você tem que se conscientizar com o que você está se lidando. Com o que você está lidando. Com que tipo de espíritos você está lutando. O diabo está colocando muito medo no povo esses últimos dias, fazendo eles ficarem com medo de levar essa mensagem, fazendo eles ficarem cegos com o mundo, fazendo eles ficarem cegos por as coisas que o diabo tem colocado neste caminho, e fazendo eles tomarem um outro caminho, um atalho. Agora você tem que se conscientizar, assim como todos os heróis viram aquele anjo. O anjo que tem que vir a você e te revelar as Escrituras. O anjo que tem que vir a você e te levar para o caminho, até o fim. O anjo que tem que te vir e te revelar quem você é. Esse anjo só pode vir para aqueles que foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Esse anjo só aparece quando você está em um outro mundo. Quando você está fora da barreira do tempo. Abraão estava com medo de perder Sara. Abraão estava com medo de perder Sara para aquele rei. Aquele rei pegou Sara porque ela era muito formosa. E Deus aparece para aquele rei em um sonho e diz assim: essa mulher é a esposa do meu profeta. Se tocares um dedo nela,
você é um homem morto. Mas Abraão estava com medo. Estava com medo de perder sua esposa para o rei. E isso é o que o diabo tem colocado em cada um, o medo. O medo tira você do seu caminho. O medo tira uma bênção dos seus irmãos. E isto é o que o diabo está colocando em cada um. Mas você tem que se conscientizar com esses espíritos que estão vindo nesses últimos dias. E você tem que se conscientizar e se armar com toda a palavra contra esses espíritos. O profeta diz assim, na mensagem, um homem chamado por Deus. E antes que nós possamos ter este reavivamento, Deus tem de chamar para fora e treinar o homem. O homem treinado por Deus, para levar essa mensagem. E eles não se importarão com o que seja a sua posição. Eles estarão querendo ir para a fornalha de fogo em derrota ou para a cova dos leões. O profeta está dizendo que cada cristão que está sendo treinado, ele está tentando, ele quer entrar neste fogo, nessa fornalha, porque ele quer ser lapidado. Ele quer entrar nessa cova dos leões, porque ele quer ser provado. Porque você só pode receber a coroa da vida depois que você é provado. Depois que você é lapidado. Então o profeta diz assim, o homem está querendo que ele seja treinado. Treinado para reinar por 1000 anos. Treinado para reinar sobre o povo. Treinados para julgar o mundo. Tanto os vivos quanto os mortos. E é isso que Deus está fazendo neste caminho. Treinando cada um, desde Gilgal até o Jordão. Ele está treinando cada cristão para governar. E então ele está treinando cada cristão para julgar o mundo, para se assentar do seu lado. Está escrito que aquele que vencer se assentará ao meu lado. E está escrito assim, nós somos mais do que vencedores. Se você alcançou o batismo com água, você tem que correr para alcançar o batismo com fogo. Se você alcançou o batismo com fogo, corra para receber a pedra de coroa. Porque os 4 sinais, os mesmos sinais que Noé teve, nós estamos prestes a ter este 4º sinal. E depois que Noé recebeu esses 4 sinais, a porta da arca se fechou. E ele teve que sair correndo para chegar até o 7º degrau. Então você tem que correr para chegar à sua pedra de coroa. Não adianta você ficar pelo caminho. Você tem que chegar até o seu destino. Bem-aventurados que chegarem até o fim. E Jesus disse, eis que eu estarei com vós todos os dias. Não eu estarei com vós 23 horas e 59 minutos. Não eu estarei com vós 23 horas. Eis que eu estarei com vós todos os dias. Todos os dias desse caminho, Ele está com vós. Você tem que reconhecer quem você é e que dia que você está vivendo para você revelar o Filho do Homem na terra. Para você alcançar o testemunho que Enoque alcançou. Todos os heróis da fé alcançaram esse testemunho. Você não irá para o céu se você não alcançar esse testemunho. E você tem que se conscientizar com os espíritos que você está se lidando nesses últimos dias. Ele está tampando seus ouvidos. Ele está tampando os ouvidos de muitos, cegando-os para não ver a verdade, para não ver quem está aqui. Porque tudo que o olho humano pode ver é um homem carnal. Mas se você estiver nos olhos espirituais,
se você estiver olhando pela fé, aqui há 3 homens: Gabriel, Deus e teofania. Gabriel está ministrando, Deus manda a unção celestial e a teofania mandando as inspirações celestiais. E esses três não são uma trindade. Esses 3 são os anjos que têm que estar para uma ministração, que eles trazem a unção celestial, eles trazem o maná celestial. Não adianta você ficar plantando batatas pelo resto das suas vidas. O povo gosta daquele parágrafo do profeta: nós temos que plantar batata, nós temos que plantar batata. Mas o caso agora é você plantar comidas celestiais. Não ficar só no mundo carnal plantando batatas. Senão tudo que você vai ter é batatas. Tudo que você vai ter é um purê de batata, batata frita. Mas você tem que plantar comidas celestiais para você colher rápido. Porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Você tem que viver pelo Espírito. Gálatas 5 diz que a consequência da carne é só distúrbios, é só a ganância, é só a arrogância, é só o orgulho. Mas os frutos do Espírito é o amor, é a vida eterna. Combatei o bom combate, assim como Paulo combateu. E Paulo disse: eu combati o bom combate. Agora estou prestes a partir. Deus está tentando nos conscientizar das coisas que nós estamos lidando nesses últimos dias. Porque Ele quer que nós alcançamos a plena redenção. Ele quer que você reconheça quem você é. Porque quando esse corpo se expirar, para onde você vai? Será que você tem um corpo esperando por ti? Porque Ele diz que eu vou vos preparar um lugar. Ele disse que Ele iria preparar um corpo. Porque esse velho corpo aqui, ele vai esperar um dia. E ele vai acabar. Esse corpo vai morrer, se tornar pó. E o seu espírito? Então não adianta você ficar embelezando este corpo, essa casa terrestre, porque esse daqui ficará no pó da terra, esse daqui subirá. Qual que você está dando mais comida? Esse corpo que se tornará terra, ou esse eu interior aqui que se tornar parte do grande eu sou? Se tornar parte daquele monte Sião. Ele está treinando você, Ele está treinando cada um neste caminho para ir para aquele grande monte Sião. Para reinar naquele grande monte Sião. E Ele tomará uma noiva da terra e levará ela para a câmara do rei. Os 2, apenas 2 no Éden restaurado. Todos estarão abaixo deles. Os únicos que estarão naquele grande lugar, naquele monte Sião, é a noiva e Cristo. O qual corpo você está dando mais comida? Se é o seu corpo terrestre ou o seu corpo celeste? Esse espírito aqui se está revestindo do quê? Porque o anjo que vem para todos, ele vem para revelar quem nós somos, ele vem para te revelar as escrituras, ele vem para te abrir os seus olhos. O mundo não vai te entender. Mas aqui, essas 4 paredes,
é o único lugar de refúgio. Não há outro lugar nessa cidade que te possa salvar. Você que já ouviu essa palavra, ou você corra e alcance o Jordão, ou você fica parado no meio do caminho e é lançado no lago de fogo. Porque não tem como você mais rejeitar essa palavra. Você já ouviu ela. Você já ouviu essa palavra. Então o único lugar de escapatória é este lugar. Neste lugar aqui, você tem apenas uma chance. E este lugar aqui é esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, vem ao Pai. Nós fomos feitos a 7ª ferida dele. Nós fomos predestinados para ser parte dele. A outra costela dele. Não a parte de outra costela. Não a parte de costela de qualquer um. Mas a parte da costela de Cristo. Nós fomos feitos dignos de desatar os 7 selos. E a Bíblia diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim separar pai e mãe, irmão e irmã, esposa e esposa e tudo mais. E aquele que não negar-se a si mesmo não é digno de ser chamado meu. O que é ser digno? Dignidade vem da palavra humildade. E o profeta diz que os únicos que foram feitos dignos de desatar os 7 selos foi Cristo e sua noiva. Então, se você foi digno, você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Agora, não há como você entrar em outro caminho. Esse anjo que tem que vir a você, tem que vir a qualquer um cristão, ele tem que te revelar essas escrituras. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa o seu grau social. Esse anjo tem que vir a você e te revelar essas coisas. Mas o que o diabo está colocando nas pessoas é medo. Medo deste caminho. Medo da verdade. Medo de uma vida correta cristã. Não esperando que o culto acabe para ir correndo nas suas casas. Só vem aqui na igreja marcar pontos. Eu entrei às 7h30 e estou saindo às 9h30. Não importa quantas horas você está em 4 paredes. Importa quantos minutos e horas você está na presença do sol. Ele quer que você viva uma vida cristã correta. O diabo está tampando o ouvido das pessoas para que não ouçam a verdade. E continuar como se isso fosse só apenas um culto. O irmão Branham alcançou algo maior. Nós também temos que alcançar algo maior. O irmão Branham estava em outra dimensão quando aquele anjo tocou ele. E ele viu aquela cena. Maria estava rompendo a barreira do tempo quando aquele anjo apareceu a ela. João Batista estava em outro mundo quando aquela pomba desceu e ele ouviu aquela voz. Samuel, ele não precisou entrar em outra dimensão. A outra dimensão veio até ele. E ele começou a falar com ele. Samuel, Samuel.
Samuel. Este mesmo que falou com Samuel foi o mesmo que estava falando com Daniel, que estavam revelando essas coisas. Daniel 11, Daniel 12, Daniel 9. Era o mesmo anjo. O que o diabo quer é que nós só ficamos em 5 sentidos. Ele só quer nos deixar em 3 dimensões. Ele só quer que nós pensamos que este é apenas um culto sexta. Esse é apenas um culto que um jovem está pregando. Mas Eliseu estava olhando com os olhos celestiais. E Geazi, com medo lá, disse: vamos correr. Mas ele estava olhando aquele exército ao seu redor. Ele quer colocar em suas cabeças que cada vida é apenas emoção. Ele quer que cada um pense que está vivendo apenas uma emoção. Ele quer que você ganhe mais salário extra. Ele quer que você ganhe mais massa muscular. Ele quer te prender em 3 sentidos, em 5 sentidos, em 3 dimensões. O seu salário que você recebe não te dará vida eterna, não te dará uma coroa. O único caminho que te dará a vida eterna é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que passar por esse caminho. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Você tem que passar por este caminho, cumprido cada centímetro deste caminho. Quem você é nas Escrituras? O que você tem que cumprir aqui dentro? Porque senão você vira um cristão perdido no tempo, sem saber onde você está. Você fica procurando um versículo bonito para você ler, em Salmos, Provérbios, não sabendo o que você tem que cumprir. Mas o cristão que está se preparando para o rapto, ele pega a sua Bíblia e ele começa a ler o que ele tem que cumprir. Mas o cristão carnal, ele só quer só um Salmos bonito. Salmos 91 é bonito. Ele está colocando na cabeça das pessoas isso. Jovens, velhos, casados. Ele quer colocar isso na cabeça de cada um. Ignorando a eficácia do Espírito Santo. E dando atenção às delícias do mundo. É isso que a Bíblia diz. Que muitos fariam nos últimos dias. Estariam ignorando a eficácia do Espírito Santo. Mas nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Não para sentarmos em cadeiras, mas para cumprirmos as Escrituras. Darmos o testemunho da vida eterna. Você tem que entrar em outro mundo para você descer aqui novamente, para você dar testemunho dessa vida eterna. Não apenas uma emoção. O profeta diz que cada um é uma Bíblia fechada. Ninguém sabe o que está passando aqui dentro.
a sua vida escondida com Deus. Ninguém sabe o que você passa com Deus. Mas você tem que passar orando com Deus, jejuando com Deus. O irmão Brana dizia, quando eu estava orando e jejuando, o anjo aparecia para mim. Daniel falava, quando eu estava jejuando e orando, o anjo Gabriel descia para mim. Quando você está jejuando e orando, esse mesmo anjo que apareceu para Daniel e irmã Brana, tem que aparecer para você. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não eu era ontem com cabelo, hoje eu estou com barba e amanhã eu vou estar careca. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós somos. Você tem que saber quem você é. Não uma partícula de Cristo, mas Cristo manifestado em carne novamente. Deus predestinou cada um conforme o seu propósito. Não para sentar em cadeiras, mas para cumprir as Escrituras. Não importa quantos parágrafos de mensagem você lê, não importa quantos versículos de Bíblia que você lê. Não importa quantos minutos de oração você faça. O importante é quantos minutos você esteve na presença de Deus. Eles estavam lá achando que Deus era um Deus de misericórdia. Estavam falando lá para o irmão Brana, esse Deus seu aí, que não liga para nós, este não é um Deus bom. Que Deus é esse que não liga para nós? Ele tem que aparecer em secreto para cada um. Ele não é um Deus de grandes eventos. Ele não é um Deus que aparece em multidões. O que o povo tem é pensamentos errados acerca do anjo, acerca de Cristo. Eles querem que apareça uma luzinha no canto da igreja. Mas não sabem quem é Deus. Você primeiro tem que conhecer o Deus, para depois você ver o Deus. Você tem que romper a barreira do tempo. Não apenas em versículos, não apenas em vindas à igreja, mas a manifestação da noiva eleita. Jó estava passando por lutas, estava passando por provas. E o anjo aparece para ele. Ele diz, ai de mim, Senhor. O anjo aparece para Pedro. E Pedro diz, afaste-se de mim porque sou um homem pecador. O anjo apareceu para Daniel. E Daniel falou que ele estava todo trêmulo e aterrorizado. Este mesmo anjo, que deixa as pessoas com temor, é o mesmo anjo que está aqui esta noite. Olhos humanos não conseguem ver, porque os olhos humanos são limitados. Por isso que você tem que romper a barreira do tempo. Moisés diz, de tão terrível era a visão, que eu fiquei todo trêmulo. Quando ele estava jejuando, esse anjo apareceu para ele.
Quando ele estava orando, esse anjo apareceu para ele. Quando ele estava passando por provas, esse anjo apareceu para ele. O que as pessoas não conseguem ter é crer. É crer que esse anjo está aqui. O mesmo anjo de Daniel, o mesmo anjo de Paulo, o mesmo anjo de Lambrana. As pessoas não conseguem crer nas promessas. A Bíblia diz, o profeta diz, melhor dizendo, haveria uma super raça. As pessoas não creem nisso. O profeta diz, haveria um super povo que faria maravilhas. Um povo que não ligaria para o mundo. Mas eles não creem nisso, por isso eles não manifestam isso. Eles ficam ligados em sinais. Vendo sinais. Ó, lua de sangue bonita. Terremoto bonito. Nossa, os pastores das maiores igrejas estão se reunindo no Vaticano. Eu vou me preparar, vou ler uma mensagem. Primeiro você tem que mudar aqui para você ver as mudanças lá fora. Porque o mundo, ele corre ao nosso derredor. Nós somos o centro do mundo. Tudo que acontece economicamente, materialmente, fisicamente e espiritualmente é por causa nossa. Se nós estamos passando por lutas, o mundo está com problema financeiro. Se nós estamos regozijando, o mundo está tremendo. Os distúrbios que acontecem na terra é por causa da noiva. E ele está treinando, o profeta diz, ele está treinando cada um para reinar. Ele está treinando cada um neste caminho para reinar no milênio. Está treinando cada um para julgar o mundo. Está treinando cada um dizendo, eu passei por lutas, eu combati o bom combate. Eu consegui viver uma vida cristã correta. Por que você não conseguiu? E é isso que ele está fazendo. Treinando nós para julgar o mundo. E primeiro, quando você deita, você fecha os olhos, seu cérebro, ele diminui a frequência e você começa a sonhar. Para sonhar, você tem que ir em outra dimensão. Para você ter seus sonhos, você vai até a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela te dá seus sonhos. E nos seus sonhos, há muita coisa acontecendo. Na quarta dimensão, a mesma dimensão que passa por câmeras, sinais, é a mesma dimensão que nos dá sonhos. E essa mesma dimensão é a mesma direção que o diabo faz ligação com o mundo. E primeiro, nós estamos treinando para viver na sétima dimensão. Primeiro é com nossos sonhos, nós estamos na quarta dimensão. Primeiro é com a unção da igreja, nós chegamos até o primeiro céu da sexta dimensão. Depois o segundo céu, quando nós começamos a ver anjos, quando nós conseguimos ver as coisas sobrenaturais. E no terceiro céu, quando você está vendo os irmãos da sexta dimensão, quando você está no paraíso. Então ele começa você a passar por partes. Ele não vai te lançar direto da terceira dimensão para a sexta dimensão. Porque Paulo diz, se eu te entregasse toda a revelação, eles cairiam mortos. Por isso que ele fechou. Por isso que ele não mostrou para eles a revelação. E Daniel não pôde abrir,
escrever. Ele teve que selar o livro. João teve que selar o livro. João não pôde revelar os 7 trovões. Porque eles não aguentariam aquilo. Mas você, Deus, cada culto, Ele está te treinando. Está te colocando em uma nova dimensão. Está te colocando em um novo mundo. Está te transladando a cada dia. Está te arrebatando. Está te arrebatando, está te levando a um novo pensar, a um novo agir. Não em 3 sentidos, em 5 sentidos, em 3 dimensões. Mas Ele está te levando a dimensões celestiais. A dimensões que o mundo não pode ver. E você parado aí no seu banco, você não vai conseguir nada. Você tem que levantar e bater o bom combate. Assim como Paulo combateu. Não importando as circunstâncias, não importando quão ardio aquilo doía. Não importando quão insignificante aquilo iria ser. Ele estava batendo o bom combate. Tendo fé, crendo que ele era eleito desde antes da fundação do mundo. Não crendo em o que as pessoas diziam para ele, mas crendo nas promessas dele. E é isso que nós precisamos. Crer em toda a palavra. Não importando as circunstâncias. Não importando o que acontecesse. Não importando o que iria vir. Mas crendo no impossível. Indo contra o impossível. Não importando o que acontecesse. Vivendo uma vida cristã correta. Vivendo uma vida cristã que é digna de ser vivida. Porque você, lendo um versículo na Bíblia, a cada dia, um parágrafo da mensagem, não te dará vida eterna. O que te dará vida eterna é comer essa palavra. É comer, é viver, é ser a esposa do Cordeiro. É pedir aquele anjo que apareceu para o irmão Brana. Pedir para aquele anjo que apareceu para Maria, para Jacó, para José, para Davi. Pedir para esses anjos que apareceram para esses heróis aparecer para você. Porque só assim, quando ele aparecer para você, quando ele te mostrar as coisas escondidas, que você vai começar a reconhecer quem você é. Porque você sem revelação, você não sabe onde você está, você não sabe o que você está fazendo. Você só sabe acompanhar seus pais para a igreja. Você só sabe vir à igreja e marcar ponto. Mas é preciso mais disso. É preciso de mais revelação. É preciso romper de um mundo celestial. É preciso Deus vir na forma do seu anjo para te revelar essas coisas escondidas. E crer no impossível. Não crer num Deus do passado, num Deus fictício, um Deus histórico, um Deus que muitos pensam, um Deus invisível. Mas crer na manifestação do Filho do Homem. Crer em Deus manifestado em carne. Esse irmão, o irmão Aldre. O irmão Aldre, ele é
O irmão Aldrin não é apenas um pastor, mas é uma pessoa que faz conexão com o outro mundo. Assim como cada um tem que fazer. Porque você não será salvo pelo seu pastor. Você não será salvo pelas experiências que ele teve. Cada um tem que passar pelo caminho. Elias passou pelo caminho. Eliseu também teve que passar pelo caminho. Todos tiveram que passar por este caminho. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Circuncisão, a estatura do varão perfeito, o testemunho e a separação completa da carne. Se você não conseguiu o batismo com o Espírito Santo, corra para ter esse batismo. Se você já teve esse batismo, corra para alcançar a pedra de coroa. Porque só assim, depois de você ter alcançado a pedra de coroa, você vai poder dar seu testemunho da vida eterna. Dar testemunho que você tem um novo corpo celeste, que você tem um novo corpo eterno, que não vai expirar. E é por isso que nós temos que crer, não importando as circunstâncias. Crer que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Não ligando para quem está do seu lado, não ligando para as suas amizades. Porque a nossa influência tem que ser uma influência celestial. A nossa influência tem que ser a mesma influência que Isaías tinha. Uma influência celestial. Uma influência que vinha de outro mundo. Então você tem que viver uma vida não importando para o que dizem. Porque podem dizer tudo. Mas você tem que se manter crendo. Crendo e amando esta palavra. Colocando ela debaixo do braço. E caminhando este caminho. Dizendo, eu tenho a vida eterna. Eu fui predestinado desde antes da fundação do mundo. Assim como Deus, eu sou o que sou. Não eu era um cristão, não eu sou um cristão, não eu serei um cristão. Eu sou um cristão. Não eu era, ou eu serei, eu sou. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era e é e há de vir. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. O caminho, a verdade e a vida. E é isso que nós temos que fazer. Crer, crer, crer. Não importando o estado, não importando nada, mas crendo que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Isto talvez possa ter sido insuficiente para elevar a sua fé. Mas eu quero que esta noite fique cravado na sua mente que nós temos que crer. Apenas creia. Porque se nós não crermos, não temos como nós alcançarmos a nossa plena redenção. Maria creu no impossível. Isabel creu no impossível. Paulo creu no impossível. Todos os heróis da fé creram no impossível. Sara, Abraão creram no impossível. Noé, não importando o que eles diziam, ele creu que desceria a chuva. Não importa se sua vida está arrebentada, não importa se você é um fracasso, se você cai toda semana, se você cai, creia.
Porque ele disse que nós somos mais do que vencedores. E ele disse que aquele que vencer se assentará com ele do lado do trono. Então creia. E tu e tua casa serão salvos. Creia na manifestação do Filho do Homem. Creia em toda a palavra, não importando as circunstâncias. Não em um mundo bonito. Não em um mundo que há muitas diversões. Mas crendo na palavra. Ainda que você esteja sozinho neste caminho. Ainda que você esteja sem ninguém do seu lado. Mas se mantenha firme com essa palavra. Porque o mundo não te dará vida eterna. O mundo, o diabo, ele quer colocar na sua mente que não há outra coisa. Ele quer colocar em você que diversão só há lá fora. Ele quer colocar na sua mente que esta palavra é uma palavra solitária. Ele quer colocar na sua cabeça que o mundo é mais divertido. O mundo é mais divertido você gastar tempo com as coisas do mundo do que lendo a palavra. Mas Timóteo, ele creu. Paulo diz: eu persegui a igreja do Deus vivo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não importava o que ele fez, ele estava crendo, e ele reconheceu quem ele era. Ele disse: eu sou o que sou. Ele estava se identificando com Deus do primeiro êxodo, com Deus que disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele estava se identificando porque ele tinha reconhecido quem ele era. Então creia. Você não é apenas um carnal. Uma pessoa que tem 10 dedos. Uma pessoa que está nesse mundo. Que está neste corpo, 16 elementos. Mas Deus manifestado em carne. Deus cumprindo as suas escrituras através de nós. Então creia. Apenas creia. E ele disse: muitos confiam em carros e muitos confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então nós temos que manifestar isso. Nós temos que crer nisso. Crer que tudo que o mundo tem a oferecer é temporal. Porque este mundo é temporal. Apenas falta mais um pouquinho para nós alcançarmos a nossa plena redenção. Então se mantenha firme. Não importa quantos minutos faltam, Ele cumprirá o arrebatamento. Ele virá e levará essa esposa para o pavilhão. No dia da diversidade, Senhor, me esconda no teu pavilhão. Ele te esconderá lá. Enquanto o mundo estiver em chamas aqui, você estará lá na ceia das bodas. Apenas você tem que crer, crer e crer. E não ligar para este mundo. Não importa tantas coisas divertidas este mundo tem a oferecer. Mas fique com essa palavra. Fique neste caminho. Betel, Gilgal, Jericó e Jordão. Porque o profeta diz assim: depois deste caminho, há uma coroa te esperando. Há um Deus que está anelando por te ver naquela sétima dimensão. Para você se retornar ao Éden restaurado.
para você restaurar o que Adão e Eva perdeu. O título de eleição. O que eles perderam, você terá. Apenas creia. Rompe essa barreira do tempo. Rompe essa visão que o diabo tem colocado em nossas mentes do decorrer do ano. Que está demorando muito. Que está faltando muito para acontecer o rápido. E está querendo que nós nos acostumemos com essa terra. Mas Deus, Ele disse que haveria uma super raça nos últimos dias. Haveria um super povo que viajaria em dimensões. Não uma coisa fictícia, mas algo real. Algo que tem que se cumprir. Creia e dê graças a Deus. Porque de todas as denominações cegas, você foi o povo escolhido para ter os olhos abertos. Para ver a verdade. Para ver as coisas escondidas desse livro. Não 66 livros. Mas 66 coisas que eu tenho que cumprir na minha vida. Creia. Manifeste. Caminhe por este caminho. Que todos eles caminharam. E depois deste caminho, haverá uma coroa te esperando. Apenas creia. Não ligue para o mundo. Anele para aquele anjo vir e te revelar essas coisas. Para você subir na estatura do varão perfeito. Receber a coroa da vida. Receber a pedra de coroa. Porque depois que nós recebermos a pedra de coroa, aí nós manifestaremos aquela super raça. Um super povo. Uma super geração. Que não está ligando para o mundo. Que não está ligando para o que está acontecendo à sua direita. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Creia, assim como todos os heróis da fé creram. E você alcançará a pedra de coroa, a coroa da vida. E você alcançará o Éden restaurado. Deus os abençoe. Creiam e percorram até o fim do caminho. Porque bem-aventurados os que chegarem até o fim. Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor, Pai. Meu Deus, estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por abrir a Tua palavra aos nossos corações, por falar conosco, Senhor. Pai, o Senhor conhece o meu coração, Pai. O Senhor sabe que eu sempre gostei de ver coragem, Senhor. Eu sempre gostei de ver audácia, coragem, Senhor. Isso me motiva, me entusiasma, Senhor, ver esse moço nessa idade, Pai, pregando a Tua palavra, abrindo as Escrituras, Senhor, falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor amado. Sustenta, Senhor, este jovem ministério, Pai, que desponta, o qual o Senhor, no decorrer do tempo, dos anos, Pai, trabalhará através dele nesta vida, Senhor. Seja ele uma bênção, Pai, seja ele, Pai, uma tocha, como tem sido, Senhor. Meu Deus, aperfeiçoa cada vez mais. Obrigado, Senhor, por falar conosco através da palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por encher nossos corações, Pai. Nos ajude a trilhar este caminho, Senhor. Ó Deus, de Gilgal, Pai, até Betel, Jericó, o Jordão, Senhor.
é o Senhor que nos sustenta nesta caminhada. Estamos querendo seguir os passos de Elohim, Pai, a trilha, Senhor, do Espírito Santo, Pai. Se tem um Eliseu no tempo do fim, esse somos nós, Pai. Em nome de Jesus, vivifica, Pai, cada palavra falada no coração da igreja, no coração do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.